Saúde a todos com a paz do Senhor. Irmãos, por favor, sem perca de tempo, vamos ouvir a poderosa palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra no teu coração, meu coração hoje, meu amado irmão. No nome de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Aí, em seguida, vamos ler também Crônicas. Louvado seja Deus. Capítulo 7, e no versículo 14, e o 15 e o 16. Os irmãos procuram aí. Louvado seja Deus. Livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10 e o 11. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos lá em 2 Crônica agora, irmãos. Ler também, no nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, 15 e 16. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarei fixo os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Meus queridos, pode tomar assento, meus irmãos. Olhando para essa poderosa palavra de Deus, Apocalipse, Deus está falando com a igreja de Filadélfia. Está dizendo que conhecia ela, conhecia que ela estaria a passar por tentação, queria passar por prova, por luta, mas o Senhor estaria com ela, e era para guardar algo mais precioso, um aviso que o Espírito Santo deu a ela, ao anjo daquela igreja: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Era o Espírito Santo de Deus falando àquela igreja, que ela era ficar atenta à voz dele, à presença dele, porque a qualquer momento ele viria para buscar ela. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, aqui fala de Salomão. Ele havia inaugurado o templo, Salomão tinha adorado, louvado a Deus com todo o povo. E é interessante que Deus, conhecendo o coração da igreja de Israel, ele se manifesta a segunda vez aqui, e vem falar com Salomão, dizendo a ele: se o povo ficasse fiel na presença dele, que os olhos dele estariam fitados na igreja, que a presença dele estaria com eles todo momento a que eles precisassem. Irmãos, Deus tem um amor grande, maravilhoso por Israel, mas Deus também tem um amor muito grande pela tua vida e pela minha vida. E a igreja de Cristo sou eu e você, porque Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então Jesus habita em mim e em você. Louvado seja o nome do Senhor, porque um frio maravilhoso desse, porque tudo Deus sabe o que Ele faz. Ele permitiu esse frio, e você saiu lá da tua casa e veio aqui louvar, engrandecer, bendizer o nome do Senhor, porque Deus tem uma palavra ao teu coração. Eu creio que os testemunhos já falou, eu creio que os louvores já falou, mas essa poderosa palavra, eu creio que vai falar e já está falando com o teu coração. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma, de espírito, de junta e medulas, e apta para decidir os pensamentos e as intenções dos corações. Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe o que você precisa, mas pela poderosa palavra de Deus, Ele tem vitória para você. Irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus,
Deus nos alerta que qualquer momento Ele virá. Eis que venham sem demora. E quando eu olho para a Bíblia, eu quero falar de um homem especial, chamado por Asaf. Asaf, irmãos, era um homem da tribo de Levi. Asaf, ele escreveu 12 salmos. Asaf era um dos líderes da área musical no templo. Era levita. E ele foi constituído por Davi. Davi escolhe ele e a geração dos teus filhos para cuidar da área da música, do louvor na casa, no templo de Israel. Deus concede a esse homem um dom maravilhoso, de fazer músicas, de compor a adoração, o louvor. E ele cuidava mais ou menos de 288 músicos. E a Bíblia nos diz que ele foi separado ao Senhor, para compor e louvar ao nome do Senhor. E é interessante, irmãos, que o povo de Israel, era um povo que quando eles iam para a batalha, sempre eles preparavam um louvor para adorar a Deus. Eles queriam entoar adoração, louvor ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus ia manifestar, usar um profeta e falar com a igreja, falar com o povo, de que maneira eles iam àquela guerra. Então a música, Deus sempre, gostou de ouvir a adoração do povo de Israel. Deus sempre queria ouvir o clamor de Israel. E em 2 Crônicas, no capítulo 20, um rei chamado por Josafá, o rei de Israel, ele vai uma grande peleja, irmãos, uma grande luta. E ele diz a Bíblia, irmãos, que ele entra numa grande batalha, porque 3 reis vai levantar com ele. Amon, a Bíblia diz Amon, os Moabe e os Amonitas vão se levantar com esse povo. E ele vai pregoar jejum e oração para todo o povo. Olha, vamos jejuar e vamos orar, porque é 3 reinos que vão se levantar conosco, a pelejar contra nós. E diz o texto, que ele coloca, vamos apregoar a todo o povo, a tribo de Israel, jejum e oração, para que Deus viesse responder, irmãos, o clamor deles, que Deus ia dar estratégia para eles. Por quê? Porque a peleja, a guerra era grande. Querido, é tempo de guerra espiritual que nós vivemos, irmãos, porque este mundo a cada dia, ele vai pior. Nos noticiários, nos jornais, a cada dia, os vizinhos, amigos, nós vimos desastres, terríveis coisas acontecendo. Tudo isso indica que a volta de Jesus em breve ele virá. Por isso que a nossa vida espiritual, o nosso altar, esse tem que estar na presença de Deus. E diz o texto, aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, que Josafá, ele vai colocar o povo para jejuar e clamar a Deus. E nesse exato momento, aqui no versículo, 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 14, então veio o Espírito do Senhor, ao meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Asaf, irmãos, era um homem que tinha a tua geração, os teus filhos, adorar, louvar o nome do Senhor. É tanto que a música, o louvor, a adoração, tinha assim um crédito tão maravilhoso na época. Deus usa Jaziel, um profeta. Olha, nessa peleja não vou precisar pelejar. Eu vou pelejar por vós. Por quê? Porque eles adoraram, louvaram, engrandeceram o nome do Senhor. Crente, nesta noite, eu não sei a tua luta, a tua prova, mas adore, glorifique, porque os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, as mãos de Deus estão sobre a tua vida, o cuidado de Deus está sobre a tua vida. Não temas, meu irmão, continue pelejando, levando a tua cruz no nome de Jesus. Aqui Deus responde a Jaziel: olha, nessa peleja, vocês não vão precisar lutar não, porque eu, o Senhor, vou pelejar por vocês. E no versículo 21, interessante, e aconselhou com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha que maravilhoso. Josafá pegou os músicos, pegou os cantores, vai adorando a majestade santa, vai cantando, vai louvando. Querido, já receba algo de Deus nesta noite. Aqui você está louvando, você está adorando, você está glorificando pela prova, para a luta, mas eu vejo o Senhor entrando com providência em tua casa. Eu vejo o Senhor entrando com providência nessa necessidade a qual você precisa, no nome de Jesus. Diz o texto que eles começaram a cantar e louvar a Deus.
Crente, o segredo está adorar, louvar ao Senhor, como a nossa irmã cantou, louvou aqui. A porta estava fechada, porque foi o próprio Deus que falou que permitiria aquilo, mas Ele daria vitória, e Ele abençoou a irmã. O segredo do crente é adorar diante do deserto, diante da prova, da luta, irmãos. E Asaf, irmãos, era um homem escolhido pelo Senhor a adorar os seus filhos. Mas chega um certo momento, irmãos, que Asaf vai passar por uma luta tremenda espiritual. E o que ele começa, irmãos? Em vez de adorar, em vez de glorificar, porque Asaf era chamado, separado, para preparar o ato espiritual, para Israel louvar o Senhor. Ele foi escolhido por um homem chamado Rei Davi, que adorava o Senhor, que glorificava o Senhor. E Asaf trocava vários instrumentos, símbolo, alaúde, harpa. Era um músico, era um homem, imagine quando ele estava adorando, louvando, o Espírito de Deus descia sobre Asaf. E ele sentia a presença do Senhor. Oh, irmãos, como maravilhoso é glorificar o nome do Senhor. Irmão, você é um adorador. Você tem um fôlego de vida. Você foi separado quando Jesus nos tirou do charco, do lodo, do pecado do mundo. É o Espírito Santo sobre nós. Nós temos o fôlego de vida a só glorificar, a adorar, a bendizer o nome do Senhor. Eu sei que na área da igreja tem os músicos, tem os instrumentos, mas tratando na área espiritual, nós somos templo e morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo quer receber a nossa adoração, o nosso louvor. E Asaf agora, irmãos, vai passar por uma grande luta. Ele vai esquecer da posição que Deus colocou ele, onde galgou. Ele era líder da música, era um homem que sentia a presença de Deus. Ele, olha, 12 salmos, constituído por ele, escrito por ele. E nesse Salmo 73, no verso 1, irmãos, ele glorifica a Deus. Mas no verso 2 e no 3, ele vai passar por uma grande luta espiritual. Diz o texto aqui, o Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele está dizendo assim, olha, Deus é bom para Israel, para todos aqueles que estão com o coração aberto. Irmão, eu aprendo uma grande lição nesta noite. Jesus disse assim, ó, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E eu pergunto para a igreja nesta noite, como está o teu coração nesta noite? Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando vos buscar de todo o vosso coração. Quando o nosso coração está limpo, purificado pelo Espírito Santo, parece que vejo Deus se inclinar os seus ouvidos e fala, servo, fala, serva, porque a tua alma me quer, o teu espírito me quer, o teu corpo me quer, a minha presença. Irmãos, ele fala aqui no versículo 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas no versículo 2, ele já começa a murmurar, irmãos. Ele já começa a expressar a luta que ele passou. Versículo 12, quanto a mim, Asaf diz, os meus pés quase se desviaram, porque faltou para que escorregassem os meus passos. Irmãos, Asaf para de olhar para Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando atentamente para o autor e consumador da fé, Jesus. A igreja tem que olhar para Jesus, irmãos. A igreja tem que olhar para Deus, porque muito em breve, aquele que veio aqui pagar preço de sangue, de morte de cruz, aquele que deu autoridade para a igreja, breve ele virá para buscar um povo zelado e de boa obra. Por isso que nós temos que olhar para Deus, olhar para o Senhor. Asaf parou de olhar para Deus e começou a olhar para o pecador, começou a olhar para o próspero, olhar para o ímpio, e a fé dele é abalada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é o fundamento maior que nós temos, a nossa fé, e nós temos que perseverar, irmãos. A fé está em mim e você, e nada pode abalar ela, se nós darmos lugar ao Espírito Santo de Deus. Hebreus 3, versículos 7 e 8,
Portanto, hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não vos endurecei o vosso coração. Asaf deixou de ouvir a voz do Espírito Santo e deu lado à carne dele. Diz a Bíblia aqui: quanto a mim, os meus pés quase me desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse meus passos. Sabe o que ele está dizendo? Olha, quase eu saí da igreja, quase eu me desviei. Por quê? Porque a carne dele, ele queria sair da presença de Deus. Asaf esquece agora que o nome dele estava escrito no livro da vida. Asaf esquece agora que o juízo de Deus vindouro virá sobre a terra. Asaf havia esquecido que tudo que Deus escreveu na história dele, uma promessa maravilhosa, de geração para casa, para o filho dele, ele estava caindo por terra. Por quê? Porque Deus era pelas promessas dele, mas se a pessoa recuar, Deus não tem prazer na vida dela, porque a Bíblia diz: porque o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Crente, Deus tem prazer naquele que persevera. Deus tem, aleluia, agrada a ele aquele que leva a sua cruz até o fim. Lucas 9:23, se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, toma todo dia a tua cruz e siga-me, meu irmão. Asaf agora entristeceu o Espírito Santo. Asaf agora estava desviando o teu caminho. Por quê? Porque ele estava saindo da presença de Deus. Versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele começa a olhar para o ímpio, meu irmão. E hoje não é diferente, irmãos. Parece que nós cristãos somos mais provados. Parece que nós mais cristãos somos perseguidos. Se nós vamos no supermercado, vamos com um exemplo aqui. Você olha para lá, aquela pessoa com aquele carrinho cheio, e aquele carrinho, nossa, vaziozinho, e já olha com um olhar assim meio desmerecendo. Sim ou não? Sim, irmãos. O nosso carro é mais simples. Você tem aquele carrão bonitão, já olha meio desprezando, irmãos. E parece que a nossa fé começa: mas Deus, o Senhor é dono do ouro, da prata, o Senhor é dono de tudo, e eu estou passando por isso. Parece que o final do mês, irmãos, eu vou contar de mim, sim. Mas que abre a geladeira lá, irmão, você começa a ver a prova, começa a ver a luta. Mas, irmãos, melhor é a presença de Deus, que Ele vai abrir porta onde está fechada. Ele é Deus fiel para abençoar. É no pouco, no muito, que Ele merece glória, louvor e adoração. Charamando vacandarai. Fecha os teus olhos por um momento. É nessa prova, é nessa porta fechada, que Ele está contigo, que Ele vai te dar vitória. Charamando orabacalamanto. Continua olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, porque mais e mais Ele vai suprir, irmãos. O que mais nos alegra, que nos supre a nossa necessidade, é a presença de Jesus, que nos dá força a continuar a peleja. É a presença de Deus que nos dá força a ver a iniquidade. O ímpio, o ateu, é ignorante, ele não teme, ele não conhece a Deus, e muitos não querem Jesus. E Asaf começa a olhar para essas pessoas, e em vez de adorar, ele começa a murmurar, ele começa a questionar o Senhor, ele começa a ver o ímpio. Mas por que isso? Por que aquilo, Deus? Eles têm, eu não tenho. Eles têm o melhor calçado, eles têm minha roupa. Parece que vejo Asaf falando isso. Os filhos deles têm melhor que roupa que o meu. A casa deles é melhor que a minha. Eles têm riqueza, eu não tenho, Deus. Mas, irmãos, eu tenho uma palavra a você. Salmo 119, versículo 72. Melhor é a lei que sai da tua boca, de muitas riquezas de ouro e em prata. Melhor para mim é a lei que sai da tua boca, de que ouro e em prata. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Melhor é a palavra, irmãos. É a palavra que promete, é a palavra que limpa. Melhor é a palavra que nos dá vitória. Jesus de Nazaré está andando chinelizinho, mas está glorificando a Deus. Não tem carro, mas está dando glória a Deus.
está passando enfermo, mas está adorando a Deus. Está passando por luta, mas está glorificando a Deus, porque a riqueza desse mundo aqui, irmão, ficará tudo aqui, querido. A nossa maior riqueza é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, o que vencer, de maneira alguma riscarei o seu nome no livro da vida, mas confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos, o que vencer, aquele que triunfar, aquele que conseguir, aquele que permanecer fiel a Deus, em breve estará na glória com o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Com porta ou porta fechada ou aberta, ele está glorificando a Deus. E chega um certo momento, irmão, que aqui no Salmo 73, versículo 13 e 14, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Asaf estava a sua fé abalada. Olha o que ele diz, irmãos, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Ele estava que em vão, Senhor, que o meu coração está reto diante do Senhor, que em vão, ó Deus, o meu coração está puro na tua presença. Ele estava questionando o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo, lava minhas mãos na inocência. Versículo 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Todo dia Asaf estava levantando e questionando o Senhor. Deus, eu não aguento mais, Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Irmãos, o Salmo 101, versículo 6, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. E aqueles que trilham um caminho reto, esses me servirão. Deus está procurando os fiéis da terra. Asaf não estava sendo fiel. Ele havia deixado tudo que Deus tinha dado para ele e seguido próprio a sua carne, a sua mente, o seu coração estava carnal. Igreja, a igreja precisa de um avivamento espiritual. Porque hoje no tempo, é tempo de prosperidade, irmãos, que tem afastado muito o crente da presença de Deus. Mas, irmãos, o Espírito Santo geme, querendo que nós adoramos, queremos que nós louvamos. Parece que as preocupações, o dia da manhã, está sendo assim para nós em primeiro lugar. A própria Bíblia diz em Mateus 6, versículo 33, mas primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiramente, o reino espiritual, o céu, o Espírito Santo, a palavra de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas chegou o momento que Asaf agora vai entrar na presença de Deus, com lágrima, com louvor, confessando os seus pecados. Diz aqui, Salmo 73, versículo 16 e 17, quando pensava em compreender isto, fiquei sobre modo perturbado. Estava perturbado, estava atribulado. Mas olha o versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. Oh, entro na presença de Deus. Querido, quando entramos na presença de Deus, Jesus nos prometeu, Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que tenho dito a vós, e certamente eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está pronto para nos tocar. Ele prometeu que estaria ao nosso lado, Ele prometeu que nos tocaria, que nos abençoaria, Ele nos prometeu vitória com a sua presença. Mas tem uma coisa, irmãos, que Jesus nos prometeu também, é a paz. João 16, versículo 33, tenho dito isso a vós, para que mim tenha paz. Mas neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando entramos na presença de Deus, recebemos a paz.
Quando entramos na presença de Deus, ouvimos uma palavra de milagre. Quando entramos na presença do Senhor, nós temos vitória completa. Por quê? Porque o Senhor nos envolve no teu amor, nos envolve com a tua presença, nos envolve com a tua autoridade, e nós continuamos perseverando, irmãos. A Bíblia diz aqui, ó, até quando entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Asaf, muda agora a tua vida espiritual. Recebeu a presença de Deus, recebeu o ânimo do Senhor, e Deus mostra uma revelação. Qual é o fim do ímpio? Qual é o fim do pecador que não quer o Senhor como Senhor das suas vidas? É a condenação eterna. Mas para aqueles que estão com Jesus, Romanos capítulo 1, versículo 1, 8, versículo 1, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo mais a carne, mas o Espírito. Por isso nós devemos andar no Espírito, irmãos, glorificando e adorando ao Senhor, e Ele vai nos dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Eu conheci um irmão, irmãos, que o homem só queria falar sobre prosperidade, riqueza e dinheiro. E não ajudava na obra, irmãos. Tinha algum comércio bom, tinha algo bom. E um dia, ele pegou um veículo dele, com toda a família reunida, e aquela semana eu fui usado falar com aquele irmão. Eu falei, presbítero, irmão tal, no nome de Jesus, vamos fazer a obra, meu querido. Tem tantas almas para a gente ganhar, tem tantas pessoas para a gente falar de Jesus, e você é um homem consagrado por Deus, você tem prosperidade para ajudar a obra missionária, para ajudar a obra do Senhor. E ele disse, ó irmão, eu vou ver certinho, aí eu vou pensar se vou ajudar o irmão. Tá bom, meu querido? Eu falei, amém, irmão, não tem problema não. Mas naquela semana eu falei assim, irmão, mas Deus fala comigo, falar para você, vigia, meu querido, porque a tua carne está tirando você da presença de Deus. Ele baixou a cabeça e disse, amém, irmão. Passou-se um tempo, aquele irmão sofreu um grande acidente, irmãos, e ele faleceu, irmãos. E só Deus sabe se foi salvo ou não, mas como estava a vida daquele irmão com Deus? Por quê? Porque ele estava vendo a prosperidade, estava a riqueza deste mundo. Ele não queria fazer o que Deus queria, ele não queria estar na presença do Senhor. A carnalidade afastou ele da presença de Deus, parecido com Asaf, porque ele queria ser rico, próspero, a riqueza deste mundo, e esqueceu do principal, que é a salvação eterna em Jesus, irmãos. O que mais importa para nós é a nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Já estou terminando, meus queridos. A Bíblia nos fala aqui, irmãos, em Lucas, no capítulo 16, no versículo 19, que havia dois homens, que a Bíblia diz, o rico e Lázaro. Diz que o rico, irmãos, vestia púrpura, linha, e era um homem próspero, finíssimo. E cada dia, parece que, veja, a Bíblia diz que, ora, havia um homem rico, vestidos de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada, esplendidamente. Era um homem que tinha lasanha, picanha, alcatra, era do melhor na mesa dele. Tinha carro do melhor, se comparasse hoje. Quem olhasse ele passar para a rua, relógio, celular, o melhor da época. Era um homem rico, mas também havia um certo mendigo, chamado Lázaro, cheio de chagas, à porta dele. Estava à porta dele, mas parece que vejo Lázaro com chagas, mendigo, falando de Jesus, falando do amor de Deus, proclamando o evangelho, falando da palavra de Deus. Diz a Bíblia que ele comia das migalhas do rico, que dava da mesa dele. Mas chega um ponto da prova tão grande de nosso irmão Lázaro, que os cachorros lambiam ele, a Bíblia diz. Olha a situação deste homem, pobre, irmãos. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíram na mesa do rico. Ele desejava, irmãos, ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-se as chagas. Quer dizer, ele desejava comer do banquete do rico,
Não que ele comia, ele desejava e queria. Só que a Bíblia não diz se ele recebia ou não, mas o certo é, ele queria um alimento para comer. Ele estava ali à porta do rico. Parece que vejo falando do amor de Deus, falando de Jesus. Mas o rico não queria, sua família não queria ao Senhor. Mas diz a Bíblia que um certo momento, a morte chega. Lázaro, irmão, aqui diz o significado. Deus, o significado de Lázaro quer dizer, Deus é o meu socorro. O nome de Lázaro, parece que vejo Lázaro dizendo, eu estou nessa luta, eu estou nessa prova, mas Deus é meu socorro. O Senhor é a minha ajuda. Eu estou nessa prova, nessa enfermidade, nessa luta grande aqui, com chagas, pobre, pedindo migalha, mas Deus é o meu maior conforto, Ele é meu socorro. E diz a Bíblia, que chegou um momento, que a morte chega para Lázaro primeiro, e depois, irmãos, passando, chega a morte para o rico. Mas diz a Bíblia, que ele foi para o seio de Abraão. 3 pessoas é recomendado aqui, o rico, Lázaro e o seio de Abraão. Uma história verdadeira por Cristo, isso ocorreu. Foi para o seio de Abraão, o mendigo, Lázaro, mas o rico, diz a Bíblia aqui, e aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelo anjo para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado, e no Hades ergueu seus olhos, estando a tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro no seio, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque eu estou atormentado em chama. Ele representa que estava no inferno, irmãos. Esse rico estava aparecendo lá. Por quê? Porque ele não quis Jesus. Mas Lázaro, com toda a sua luta, com toda a sua dificuldade, com as portas fechadas, enfermo, passando aqui nenhum amor de repente das pessoas, mas ele estava sendo fiel a Deus, e ele subiu para o seio de Abraão, morar com o Senhor. Igreja, deixa eu te dizer um negócio nesta noite. Deus fala comigo e fala com você, irmãos. Eu não sei o que você está passando, o que nós estamos passando, mas vamos olhar, vamos continuar olhando para o Senhor nesta noite. Coloque-se em pé em nome de Jesus, irmãos. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite, mas Deus falou com a sua palavra, irmãos. Vamos continuar fiel como Lázaro. Asaf é um alerta nesta noite para nós, que por um momento ele fugiu da presença de Deus, ele parou de olhar para o Senhor, e correu um grande risco de perder a sua salvação, ao contrário de Lázaro, mendigo, provado, enfermo, na luta, à porta do rico, desejava só comer da migalha dele, mas não tinha ali ajuda, não tinha ninguém para estender suas mãos, e chega a morte, chega a luta, chega a prova para ele, mas a Bíblia diz que ele foi levado para o seio de Abraão. Alamassude cantarai, querido, vale a pena ser fiel. Alamando vassude calamandorai, com a permissão do pastor Josimar, eu gostaria de orar por você. Saia do teu banco, saia do teu banco e vem aqui, você que está precisando da oração, irmãos. Esta palavra que falou o teu coração, e você precisa de um avivamento, você precisa de ânimo. As lutas estão grandes, a prova está grande, e só Deus sabe que você precisa e necessita. Nesta noite, as mãos de Jeová, as mãos de Deus está sobre esse santuário para te dar vitória no nome de Jesus. Saia do teu banco. Grande é a luta espiritual, grande é a prova espiritual, crente, mas eu te digo, breve virá aquele que há de buscar a igreja, Jesus de Nazaré. Ele em breve virá para buscar nós, irmãos, e devemos estar preparados para o arrebatamento da igreja, porque este mundo quer nos afastar da presença do Espírito Santo de Deus. Jesus nos ajuda, Jesus nos ajuda, Jesus
Jesus. Fortalece a nossa fé com a tua presença. Fortalece a nossa fé, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo. Xarabacandaramastúria. Ajuda a igreja no São José. Ajuda, fortalece essa igreja que tem a tua presença, que tem a tua autoridade, que há homem de Deus aqui, há mulheres valorosas aqui. Fortalece a igreja com o teu sangue. Fortalece essa igreja com a tua Shekinah. Fortalece essa igreja com a tua presença. Oh Deus querido, de poder, de glória, abençoa cada um nesta noite que veio buscar ao Senhor, que precisa de um milagre. Eu não sei, Jeová, mas tu conhece a tua necessidade. Entra na tua casa, entra, Pai, no seu negócio, abre as portas que está fechada, cura as enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Todas as enfermidades, pelo poder do sangue, pelo poder do nome do Senhor Jesus, nós repreendemos o nome de Jesus Cristo. Oh Pai querido, renova aquele que é batizado com o Espírito Santo. Xarabacandaramastúria. Você que é batizado com o Espírito Santo, receba renovo, receba renovo, receba a presença de Deus, receba a unção de Deus, receba a graça de Deus, receba o poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu glorifico e te adoro, ó Pai, e abençoa cada um nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão.